podcast Arte Debater dessa semana entrevista a coreógrafa e diretora da companhia de dança Débora Kolker. A companhia de dança Débora Kolker comemora seus 30 anos com o espetáculo Sagração, que tem uma parte da turnê nacional em Porto Alegre. O espetáculo será apresentado no dia 19, às 21 horas, no Teatro do SESI, e dia 20 de abril, sábado, às 20 horas. Agora vamos a um papo com Débora Kolker, a coreógrafa e diretora da companhia. Olá, Débora, tudo bem? Gostaria de saber um pouquinho mais sobre o espetáculo Sagração. Tudo que vi já do Sagração me faz crer que existe um entendimento dessa, como a gente diz assim, a gente pega algo que já existe na cultura clássica e se apropria, mas de uma forma bem interessante, bem nossa, com as tuas experiências também, com questões de povos originários, de ancestralidade. Queria que tu contasse um pouco dessa gênese de Sagração para nós. Luiz, eu peguei a Sagração do Stravinsky, a sensação que eu tenho é que eu mastiguei, salivei, saboreei, cuspi, comi, engolia, sabe? A Sagração é uma obra muito incrível, né? Ela não é fácil, eu já sabia que eu ia tomar uma surra danada. Eu acho que eu sou uma pessoa que estudei música, eu vim da música, né? Eu estudei piano muito tempo e a música fez parte de mim durante muito tempo mesmo, né? Eu agora tenho dirigido ópera, eu trabalho com partitura na mão. A música para mim é algo íntimo. Mas eu vou te dizer que contar a Sagração do Stravinsky, o que ele fez de assimetria musical, rítmica, foi assim impressionante. Então eu estudei muito essa música antes de começar a mexer nela, porque desde o princípio que eu decidi que eu queria... Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo ótimo. Então, desde quando eu decidi que estava na hora, né, eu fazer minha versão da Sagração, que era algo que eu tinha dentro de mim muito forte. Foi uma obra que o Stravinsky compôs para ser dançada, e é uma obra que causou, ela rompeu, né, esteticamente a música, a dança, e ela não só rompeu, porque ela inaugurou caminhos novos, né, para um monte de gente, principalmente dentro da música, né? Então, desde o início, eu sabia que eu queria trazer para o Brasil. Eu queria trazer para a nossa floresta, para o nosso primitivo, para a nossa cultura, para a nossa sonoridade. Desde o princípio eu sabia isso. Porque o Stravinsky, ele quando ele compôs a Sagração da Primavera, ele também fez isso. Ele se inspirou na música pagã, na música folk, na música primitiva, nas danças, na floresta, nos rituais, né? Então eu sabia que eu tinha que, 111 anos depois, que eu tinha que trazer para cá. Mas eu estudei muito essa música para começar a mexer nela, começar a entender como ele compôs. Alô? Junto com a minha vontade, né, com essa missão, com essa tarefa de montar a Sagração, eu tive a ideia do bambu. E eu comecei a trabalhar com bambu de 4 metros de altura. E o bambu é uma possibilidade, assim, incrível. Eu virei uma criança, construindo canoa, construindo floresta, oca, céu, terra, sabe? Então é isso, eu acho que é um espetáculo que sagra. Ele sagra no sentido de homenagear, de brotar, né? A própria Sagração da Primavera e isso tudo que você falou, os nossos povos originários, o nosso primitivo, né? E eu trouxe também com isso um olhar evolutivo, né? Trouxe mitos de criação, mas é isso.
Débora, para te perguntar, falando aqui, como a gente está aqui no Sul, né? A gente também tem alguns mitos, tem umas questões ancestrais, mas, por exemplo, tu falaste do bambu e aí ele remete muito à música que também existe no bambu, né? A gente sabe que em várias culturas há a questão da flauta, né? Aqui nós temos, por exemplo, um elemento que é mítico, eu não sei se tu já pesquisou e montou, mas tu sabe que é, por exemplo, o porongo, né? O porongo que se faz a cuia para o chimarrão, né? Mas o porongo tem toda uma questão também ligada a questões de guerras, né? Do massacre de porongos e toda uma sintonia desse elemento. Mas eu queria te falar disso do bambu. Tu falaste do bambu e aí eu já vi tu comentando um pouco sobre a sagração, daí também da equipe, das proposições que tu fizeste também, né? Tem o Alexandre Elias, das questões pros bailarinos também. Queria que tu falasse um pouquinho mais, porque a gente vê imagens assim, a gente acha assim, como é possível que eles fizeram isso, sabe? Quando tu fala bambu de 4 metros, eu disse, mas só um pouquinho, como é que alguém vai dançar ou vai pular e vai subir e vai se equilibrar em 2 bambus, sabe? É isso que eu quero que tu conte um pouco para nós. Então, são 170 bambus. Pois é. Porque tem os bambus que a gente vai construindo esse espaço, essa floresta, essa terra, esse céu, que são bambus que formam um cenário, mas que é um cenário que a gente também interage com ele, a gente movimenta ele. E tem os bambus que a gente dança com eles, que a gente faz o reconhecimento do corpo, que a gente faz a canoa. Olha, é como eu gosto de trabalhar, né? Quando você busca um caminho novo, né? E o bambu é uma planta tão bacana, porque ela é assim, ele enverga, mas não quebra. Ele é considerado a planta da tolerância, né? Ele dança conforme o vento. Então, é uma planta muito forte, que constrói. Eu não entendi se aquele potinho do chimarrão é de bambu, não? Não, é um porongo, é uma madeira, é algo que cai, ela cai da árvore, ou ela é tirada assim, mas é como se fosse um híbrido entre uma fruta, né? Mas não é uma fruta, é algo como uma pinha, sabe? Um pinhão também, só que ele não é comestível. Ele é esculpido a partir mas ele tem aquele formato. Sim, é incrível, porque assim, né, quando você pega um elemento da natureza, que é um elemento que ele tem uma simplicidade, ele tem um minimalismo, ele existe ali para aquilo, né? O bambu é uma planta muito simples, né? Ela tem essa condição de poder ter bambus muito altos, bambus muito fortes, mas o minimalismo, a simplicidade dela, é incrível como você pode criar uma quantidade infinita de imagens, né? E assim, teve um momento que eu falei, gente, a gente está fazendo um espetáculo que é primitivo, contando um pouco da criação do mundo inspirado em cosmovisões indígena, também na judaico-cristã, também na cosmovisão científica, né, das origens do mundo, do Darwin um pouco, né, os caminhos evolutivos, e trouxemos mitos de criação. Então, esse bambu, ele vai contando essa história junto. Agora, a gente teve que se apropriar dele. Ele é uma extensão do corpo, só que um bailarino às vezes mede 1,60m, 1,70m, mas ele passa a medir 5,70 m. Uhum. Então ele tem que dominar aquele tamanho, aquele peso, né? As meninas, a gente fez um pouco de aulas de karatê que trabalham com lanças e com bambus. E eu também, a gente desenvolveu vários exercícios para poder manipular o bambu com destreza. E o bambu, ele se transforma assim, ele se transforma no instrumento da caça, para caçar a anta, né? Para caçar uma caça, né? Ele se transforma na base para a gente trazer o fogo, que é uma bailarina, né? Quando a gente conta a origem do mito do fogo, faz parte da cosmovisão indígena Cuicuro,
Então é isso, acho que quando você experimenta um caminho novo, um espaço novo, um objeto novo, você tem que se propor a estudar. Ele tem que fazer parte de você. Tem que ser igual assim, se fosse uma baqueta. Sim, sim. Débora, para fechar, minha última pergunta, sempre é importante, porque assim, quando se constrói a narrativa, quando se constrói qualquer obra artística, estética, assim, tem aquilo que é concebido, aquilo que é ensaiado, aquilo que é apresentado, só que tem a famosa teoria da estética da recepção, né? Tu já apresentaste, já teve estreia no Rio, né? E eu queria saber o que veio do público, o que veio da crítica, o que o pessoal inteligiu, o que já entendeu, qual foi a cognição das pessoas em relação à sagração? Olha, eu sabia que eu estava cumprindo um desafio monstruoso, mas eu estou surpresa com como as pessoas estão gostando. As pessoas me param na rua no Rio e também em Florianópolis, outras, a gente já fez, o municipal a gente fez quarta, quinta e sexta, teve parada por causa da chuva, teve 2 sessões no sábado e teve domingo e segunda. Então foram 6 apresentações com o municipal lotado, com 2.500 lugares. Nossa. Depois a gente já fez Curitiba, 2 dias no Guairão, no Festival de Teatro. Depois a gente fez Jaraguá do Sul, fizemos Florianópolis. E o que eu tenho percebido é que as pessoas falam assim, caramba, que espetáculo lindo, que coisa impactante, que música, que lindo, que sagração brasileira, sabe? E eu fiquei muito feliz com isso, porque ela é uma música difícil, né? É um espetáculo que ele dura 70 minutos sem intervalo, e ele vai caminhando ali, né? Ele é evolutivo também. Então, tem uma coisa que eu percebo nesse espetáculo, que eu gosto muito, que é assim, ele é amarelo, azul, verde, vermelho, laranja, sabe? Ele é colorido, as cores são tão vibrantes. Cada cena traz um passo evolutivo, um mito de criação, né? E os bambus vão construindo imagens, a dança e o bambu é tudo muito misturado. Então, eu acredito que o que eu tenho percebido é que as pessoas, que é uma viagem, que é uma aventura e que ela é muito bonita. E eu tinha um pouco essa obrigação, porque essa música, ela é um clássico, né? Ela estreia em 1913, causa em Paris, cria uma confusão danada, mas está aqui até hoje. Todas as grandes orquestras, grandes coreógrafos montam a Sagração da Primavera. Então, eu precisava fazer um espetáculo com essa grandiosidade. E ao mesmo tempo só tem bambu. Uhum. É um monte de bambu, sabe? São 170, é muito bambu. É minimalista, mas a luz, o espetáculo tem uma grandiosidade, uma viagem, sabe? Então, eu acho... Aliás, eu queria te pedir uma coisa, se você aceitar. Claro. Tem um QR Code na entrada do teatro. Tá. Tem um QR Code que você vai lá com o celular e bota o celular assim no QR Code. E aí sai, a gente tem um programa online, que tem o libreto, né, o roteiro do espetáculo, tem um texto do Stravinsky, tem um texto meu, tem toda a equipe técnica que é super bacana, mas o que eu mais gosto é quando o público assiste e ele lê o roteiro antes. Eu adoro. Tem muita gente que eu falei, você leu o roteiro? Aí a pessoa falando, não, lê. Aí a pessoa me manda mensagem. E manda mensagem pelo Instagram da companhia. Eu falei, nossa, o espetáculo já era lindo, ficou mais ainda, porque eu vou descrevendo as cenas. Eu posso falar as cenas para você rapidinho? Claro! Tá, ó, são 14 cenas. A número 1 é a avó do mundo, que é um mito, dos indígenas, da cosmovisão indígena, né? Um mito de criação. E a ideia é do cuicuro, do povo cuicuro, né? Antes não havia nada, só tinha escuridão. E a avó, ela começa a desenhar o mundo através do pensamento dela.
Então, eu trago não vou falar que é uma surpresa, um bambu diferente. Ela vai desenhando e ela vai criando um mundo que não existia, só tinha escuridão. Aí, eu faço uma sequência, que é uma sequência darwinista. Assim, a cena 2 são as bactérias, que é como a gente começa, né, uma espécie unicelular, muito simples, um animal... a gente vem da bactéria, né? E ainda um animal anfíbio, né? Que vive tanto dentro da água quanto fora. Essa é a cena 2. Depois a cena 3 são os herbívoros. Essas espécies vão crescendo, vão se tornando rastejantes e começam a comer plantas, subir nas árvores. A cena 4, a gente vai aumentando mais ainda, e são os quadrúpedes, né? E esses quadrúpedes, eles começam a ficar maiores e começam a ter necessidade de comer algo mais nutritivo. Então, eu vou para a caça. Na caça, junto com o urubu-rei e o fogo, eu trago essa evolução da espécie, né? Natural, que a gente faz esse caminho evolutivo, mas é também um mito de criação, o segundo, que é o mito da origem do fogo. Para os indígenas, o fogo é do urubu-rei, do planeta dos urubus. E o povo do chão tem a caça. Só que o povo do chão quer o fogo, porque ele quer aquecer a comida, porque ele quer se aquecer. E aí, os urubus não sempre começam a caça, porque eles não têm a caça. Eles só têm o fogo no planeta do urubu. Então, o povo do chão fala, vem cá, traz o chefe de vocês aqui, porque agora a gente não vai mais dar a caça de graça para vocês. Agora a gente quer trocar a caça pelo fogo. Então eu conto essa historinha e é bacana. Então, esse é o número 5, né, que eu tô? Porque 1 é a avó, 2 bactéria, 3 herbívoro, 4 quadrúpede, 5 então é a caça e a origem do fogo. 6 é Abraão é um personagem bíblico, né? Ele é um andarilho, ele vai em busca dele mesmo. E eu trouxe o Abraão dentro das águas. A gente constrói uma canoa e a gente tem que conquistar as águas, né? E aí, depois, na cena 7, são as serpentes. Nossa. As serpentes é um animal muito simbólico e muito mítico também. Vários saberes têm a serpente como símbolo, né? Aí a cena 8 é Eva. A cena 7 é serpentes e parto. Que tem serpentes, e aí ficam 2 serpentes que fazem um parto. O parto como símbolo das transformações desse Homo erectus, desse Neandertal, até chegarmos nós, Homo sapiens, né? Aí a cena 8, Eva e serpentes. Eu trago uma Eva negra. Só trago Eva, não trouxe Adão. Adão foi dispensado. Perfeito. Eva, então, Eva come a maçã e causa um reboliço, ela transgride, né? Ela tem ela desobedece a Deus, né? Ela fala, não, peraí, tá dizendo que eu não comer essa maçã? Por quê? Por que não posso ir nessa árvore? Ela vai, ela se sente fascinada por desobedecer. E depois dessa cena 8, a cena 9 é o reconhecimento do corpo. Porque Eva sai do paraíso e se reconhece como um animal diferente, né? É um mito bíblico, né? Um mito judaico-cristão, mas que aí o animal se separa do homem. O homem se reconhece com vergonha do corpo dele, ele se reconhece diferente. Essa é a cena 9. A cena 10 é a agricultura. O homem começa a plantar, né? O homo, essa espécie humana, começa a ter uma lida com a terra diferente, né? Em vez de ser um animal só coletor, caçador, ele começa a plantar. Então tem a agricultura, com a cena 10. A cena 11 é o conflito, que obviamente com a agricultura, essa espécie humana começa a plantar e começa a confusão da propriedade,
começa a confusão de quem é dono do quê, quem é chefe, tem esse conflito. A Voz do Mundo na Cena 12 volta e alerta, atenção! Vocês estão aí nesse conflito, nessa confusão entre aldeias, entre comunidades, e tem algo sério acontecendo. A Cena 13 é a destruição dessa floresta, desse lugar. E na Cena 14 é o sonho. São 14 cenas. E aí a gente reconstrói com o sonho, a gente reconstrói o céu, a gente reconstrói o bambu. Mas o que é importante é que são 14 cenas. São 14 momentos. E eles vão contando essa história, né? Então é legal se você... Eu não sei se você vai só... Se você quiser citá-las, eu acho super bacana. Sim, quero citá-las. Estou aqui já catando todas as informações para citá-las às 14 em sequência, assim, né? Sim. E tem esse QR Code, que elas estão escritas exatamente assim. 1 é a avó do mundo, 2 é bactéria, 3 é herbívoro, 4 quadrúpede, 5 a caça e a origem do fogo, 6 o Abraão, que é um barco, né? 7 serpentes e pasto, 8 Eva e serpentes, 9 é o reconhecimento do corpo, 10 a agricultura, 11 conflito, 12 a Voz do Mundo volta, e no 13 a destruição e no 14 o sonho. O sonho. Perfeito. Débora, eu quero te agradecer e só dizer assim que cada um dos teus espetáculos que vi na história, me lembro quando com Tatiana lá no Festival de Dança de Joinville, eu estava lá, o Nó, o Cão Sem Plumas, quando vieram para cá, Velox Casa, cada um impregnou alguma coisa em mim. Então, já te agradecer aqui, podendo falar contigo, agradecer por tudo que tu transforma na nossa vida, por essa tua criação junto com a equipe e com a tua pesquisa, com o teu estudo. Muito obrigado. Obrigado, assim, de coração, falando um humilde jornalista aqui do Sul. Te fala isso. Que bom, porque, assim, quando você muda uma pessoa, quando você causa alguma coisa numa pessoa, que importa, né? Sim. A gente sabe cada vez mais que o mundo tem um monte de gente, mas cada um é um universo e cada um é muito transformador. Então, eu fico muito feliz com isso, porque a gente está fazendo 30 anos, né, de companhia, e são 30 anos que cada espetáculo eu busquei investigar um assunto, um tema, sabe? Eu busquei investigar o corpo, um espaço, a relação do movimento com o espaço, a relação do corpo com a dança, como ela pode, né? Como quando você provoca o corpo, quando você traz um bambu de 4 metros, como ele responde, né? Então, eu ainda estou inspirada. Então, quando eu vejo que se conecta com as pessoas, eu fico... É gratificante. Vida longa essa conexão, vida longa a ti. Débora, muito obrigado pela gentileza, pela atenção, até pela explicação das cenas, assim, foi muito didático, já fez eu criar um mundo um mundo prévio antes de chegar lá. Então eu vou chegar bem cedo para poder ler o QR Code e todas essas coisas. E bota na matéria, para todo mundo ler. Tá bom, querida. Tem o programa também em mãos, físico, né? Também. Mas quem não quiser pode pegar, como hoje em dia todo mundo fica vivo no celular. Sim. Então a gente fez esse QR Code. Perfeito, Débora, muito obrigado, querida. Valeu, querida. Grande beijo, tá? Nos vemos no final de semana. Tchau, tchau. O podcast Arte Debater tem a apresentação e produção de Luiz Gonzaga Lopes, assistência e edição de Tiago Basso.